Olá e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, começando um vlog temático, um tema muito especial, porque é um tema que muito me atrai, muito me agrada, que é a Idade Média. Então, o que temos para essa semana? Além do fato de eu estar participando de 2 maratonas, eu resolvi separar esses 3 livros aqui para vir comentar especificamente neste vlog, porque o livro que eu separei para ler no mês da lista de 12 livros para ler esse ano foi O Manto Escarlate, que é um livro nacional que tem uma pegada meio medieval. Então, aqui na sinopse diz que a gente vai desvendar um mistério oculto em uma aldeia medieval e entender como os acontecimentos que lá se deram culminaram de modo perturbador para os envolvidos. Tem essa vibe aí mais medieval, reconto de conto de fadas, e eu pensei, por que não fazer uma semana temática e escolher outros livros que se encaixem nesse tema para eu ler junto? Então eu trouxe um outro livro aqui que é tipo perfeito pro tema e que eu queria ler há bastante tempo, desde que eu comprei, no caso, porque eu não tinha visto esse livro antes de vê-lo no sebo, que é o livro medieval Contos de uma Era Fantástica. Então são vários contos de autores nacionais também que se passam ali na Idade Média. E aí, para fechar esse trio, essa TBR temática dessa semana, eu coloquei aqui O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é um livro que se passa ali no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e tem toda essa vibe de cavalaria, de fantasia e dragões, e me passou uma vibe de Idade Média também, e ele também tá na TBR de algumas dessas maratonas que eu tô participando. Então, essa é a única leitura que eu já comecei até o momento. Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho, e eu li o primeiro conto. Como eu tô lendo vários outros livros, além desses 3, sim, estou lendo mais alguns. Na verdade, só mais um livro de conto que eu tô lendo essa semana, além desses 3. E aí, eu já li o primeiro conto, que é O Cavaleiro Andante. Aqui, antes de começar o conto, tem uma contextualização pra gente entender em que período que se passam essas histórias, e elas se passam ali cerca de 100 anos antes da história que a gente conhece das Crônicas de Gelo e Fogo. Então aqui citam alguns nomes que a gente conhece lá na série principal, né, como os Targaryens. Então acho que aqui a gente vai acompanhar não os personagens principais em si, mas vão ter alguns nomes, né, que já foram citados ali mais pra frente na série. Então aqui nesse comecinho a gente acompanha o Duncan, que era um aprendiz de cavaleiro até que o mestre dele acabou morrendo, e aí ele vai tentar ser um cavaleiro por conta própria, né? Antes do mestre dele morrer, ele consagrou o Duncan como um cavaleiro, e ele vai sair andando por aí em busca de aventuras à la Don Quixote. E aí ele vai acabar indo parar em um torneio. E nesse torneio vão ter alguns membros ali mais experientes, e ele é tipo novato, ele não conhece ninguém, então ele tá por si só, até o momento que ele conhece um menininho de 10 anos em uma estalagem, uma taverna. Só que esse menininho vai acabar surpreendendo ele ali um pouco mais pra frente da história e vai acabar metendo ele numa certa confusão. Então a gente tem esse tema aí das cavalarias, não das cavalarias, dos duelos que eles faziam, né, que ficam um de um lado, outro do outro, eles vão, né, se encontrar ali com as lanças. Então a gente tem esse tema aí acontecendo, ao mesmo tempo que ele vai se envolver então nessa confusão com ninguém mais, ninguém menos do que os Targaryen. Eu gostei, não é uma história assim muito emocionante, mas dá aquele gostinho da série, sabe? Então, principalmente pra quem já leu a série, já leu todos os livros da série, já assistiu todas as temporadas e tá com saudade, acho que é uma ótima forma de matar a saudade desse universo. Não vou dizer desses personagens, porque aqui são alguns personagens novos, né, diferentes da série, mas é uma forma aí de matar a saudade. Eu só li a série até o 3º livro, se eu não me engano, assisti todas as temporadas da série principal e só a 1ª temporada da Casa do Dragão. Na verdade, metade da 1ª temporada da Casa do Dragão. Então, assim, ainda não estou 100% inteirada
no universo, mas resolvi pegar esse livro aqui pra ler porque é um livro de contos, achei que ia ser rapidinho e dentro do tema. Em relação a medieval, eu vou ler 2 contos por dia, ainda não li nada, como eu disse, eu só li o primeiro conto de O Cavaleiro dos Sete Reinos, então agora eu vou ler um conto de medieval, e aí depois eu vou ler a minha meta do dia do Manto Escarlate e depois eu volto para ler mais um conto de medieval. Pelo que eu vi aqui nas minhas folheadas, os contos são bem curtinhos, então vai ser bom para intercalar com outras leituras. E aí eu vou comentando com vocês as minhas opiniões, principalmente sobre esses 2 livros que eu acho que são mais, assim, desconhecidos por aqui. E aí a gente vai conversando ao longo do vlog. Então eu vou lá ler um conto desse livro aqui e volto pra falar a minha opinião. Vocês sabem como funciona, né? Então até daqui a pouco. Atualização de leituras. Eu li 2 contos de medieval, se eu não me engano, até agora. Foram 2 contos. E assim, eu esperava uma pegada um pouco mais medieval. Porque assim, no primeiro conto, a gente tem uma história de um cara que a mãe dele morreu. E aí ele fez uma promessa pra mãe dele de que ele viajaria até Jerusalém pra cumprir alguma coisa. E aí, ele conhece uma moça numa feira ali que ele tá passeando, e ele conhece essa moça que chama ele pra ir pra casa dele e tudo mais, e ele fica tipo, nossa, como assim? Porque, né, elas eram mais recatadas, digamos assim, tipo, você não conversa com... Elas não conversavam com qualquer homem que elas vissem, muito menos levava pra casa. Então, inclusive, eu achei isso um negócio que fugiu um pouco ali da estética medieval, né, da mocinha que tinha todo o protocolo pra seguir, pra poder ser cortejada, e aí ela já leva o cara pra casa, eles conversam, o pai da menina chega, parecia um livro jovem, sabe, que a menina leva o namoradinho pra casa e o pai pega eles no meio do negócio, enfim. E aí ele vai conhecer o pai dela, vai descobrir que ele foi meio que amaldiçoado e agora ele é imortal, e tem todas umas tretas lá de que ele não pode oferecer jantares na casa dele por causa dessa maldição e tudo mais. E eu fiquei meio... não era bem isso que eu esperava. Aí no segundo a gente já tem uma coisa que se passa mais ali na China, se eu não me engano, em Beijing, isso, na China. E a gente tem uma família que tá bem pobre, assim, por causa do governo que tá ali na época, do Império, né? E aí esse cara que casou com essa moça, tipo, prometeu que faria de tudo pra dar, né, uma vida boa pra ela e tudo mais, e agora eles mal têm o que comer. E aí a mulher tá puta com o marido dela, porque falou assim, eu casei com você, entendeu? Na esperança de ter uma vida boa, e agora você não tem nem comida pra botar na mesa. E aí o cara, aparentemente, ele é um servidor público, digamos assim. Eles têm um uniforme exclusivo lá, que identifica eles, todo mundo que passa por ele na rua sabe que ele é um servidor público. E eles são, assim, até que bem vistos, porém aparentemente não muito bem pago, né? E aí ele é espancado ali no meio da rua, porque uns moleques veem ele, veem o uniforme dele, né? E percebem que provavelmente ele vai ter dinheiro, mas na verdade ele não tem nada. E aí ele vai até a avó dele, a sogra, a avó, não lembro. Porque ela é uma bruxa. Só que pra religião que a família da esposa dele segue, a avó dele é meio assim... né, opa, você, como assim, você tem uma bruxa na sua família? E ele vai pedir pra essa bruxa, né, pra avó dele,
ajudar a família dele, ajudar ele a conseguir, né, melhorar a condição da família dele. E também não gostei muito, tipo... Que? Ai, não sei. Resta esperar que os próximos contos sejam melhores. E é isso. Os contos passam bem rapidinhos, a diagramação desse livro é boa, assim, a letra tem um tamanho bem agradável, mas nada surpreendente ainda. E sobre o Manto Escarlate, eu li as primeiras 50 páginas, mal li as primeiras 50 páginas. E eu não sei, eu tô um pouco confusa com o que tá acontecendo aqui. A gente tem no começo 2 personagens que, não sei se eles são historiadores, se eles são caçadores de tesouros escondidos, lendas e tudo mais, mas eles estão viajando então para uma aldeia que tem uma história em volta dessa aldeia. E aí eles chegam lá numa taverna e o pessoal da taverna aponta para uma senhora que aparentemente conhece todas as lendas ali dessa aldeia. E ela começa a contar uma história para eles. Só que tem um momento que começa a acontecer umas coisas aqui, uma feira, bem vibes assim, aquelas feiras medievais que tem, tipo, as comidas, aí tem as barraquinhas com os ferreiros ali, e as danças, e os teatros, as músicas tocando. E eu achei isso bem legal, essa ambientação. A autora também escreve os cenários, assim, as cenas com bastante detalhe, então você consegue entrar na história. Eu tô gostando da ambientação, eu só tô um pouco confusa com isso, porque esses 2 personagens que chegam, eu não entendi se eles já estão aqui na Idade Média ou se eles estão no presente e eles vão atrás dessa vila para saber sobre as histórias que rolavam na Idade Média a respeito dessa aldeia. E essa mulher começa a contar essa história, então, só que tem umas horas aqui que eu não sei se o que tá acontecendo é a história que a mulher tá contando ou se é alguma coisa em outro tempo, tipo no tempo desses 2, né, que foram lá visitar a aldeia. Eu ainda tô um pouco confusa em relação a isso, mas eu acho que é a história que a mulher tá contando pra eles. Enfim, não conheci muito ainda sobre essa história, mas nós temos uma mulher que aparentemente não podia engravidar e ela foi atrás de uma bruxa pra poder tentar engravidar. E enquanto isso, ela tá ali nessa feira que tá rolando ali nessa aldeia. Tem um pessoal viajando assim na estrada pra poder chegar, né, até essa feira, pra organizar as coisinhas lá na barraca e tudo mais. E aí tem essa mulher que ela é esposa de um... Não sei se eles têm um bar, uma taverna. Preciso ler mais pra me inteirar melhor do que tá acontecendo. Eu simplesmente não percebi que se passou 1 hora e eu tava lendo. Assim, li de boa, cheguei na página 100 que eu tinha me proposto, mas assim, quando eu vi quanto tempo se passou, eu fiquei... Eu não vi essa 1 hora passando. Esqueci de contar um ponto importantíssimo sobre esse livro. Nós temos aqui uma floresta na capa e essa floresta, ela tem uma magia ali. Dizem que criaturas mágicas vivem nessa floresta e protegem essa floresta. Apenas pessoas, digamos, selecionadas conseguem entrar e sair vivos dessa floresta, mas no geral, quem entra não sai, ou pelo menos não sai vivo. E tipo, os corpos são achados assim, aos pedaços. E aí eu tinha falado daquela mulher que não conseguia engravidar, né, que ela tinha procurado uma bruxa pra ajudar ela, e aparentemente essa vai ser uma das personagens mesmo aqui desse livro. Então nós vamos ter essa mulher que tá tentando engravidar, ela é sobrinha de um
padre. Ela é sobrinha de um padre, do padre da aldeia aqui. E aí ela é uma mulher, assim, respeitada por causa disso. E aí ela se casou com esse homem, então, que eu esqueci o que ele faz. Mas ele também tá meio decepcionado, assim, pelo fato deles não conseguirem ter filhos, mas ela tá mais ainda. E aí, essa bruxa que ela procura é uma dessas pessoas que é meio que escolhida pela floresta. Então, ela consegue entrar na floresta e sair da floresta quando ela quiser. Ela faz as oferendas ali e tudo mais, tem todo um ritual que ela faz lá dentro da floresta. E ela tem uma filha que também é uma escolhida, né? Assim, ela vai treinar a filha dela, pelo que eu entendi, pra ser uma escolhida também. Mas nós temos então essas duas mulheres aqui nessa história, a mulher que tá tentando engravidar e a bruxa que essa mulher procura. Só que essa bruxa tem um leve interesse no marido dela, e inclusive já se relacionou ali com o marido dela, mas ela tem uma tática ali de que quando ela se envolve com um homem, ela enfeitiça ele para que ele esqueça que os dois se conhecem. Então ele sai da floresta, assim, sem saber o que aconteceu e vida que segue, mas ela vai lembrando de tudo. E aí o marido dessa mulher que tá tentando engravidar foi uma dessas vítimas. E agora a bruxa, ela tá sofrendo porque ela quer o homem de volta. Só que ele tá casado com essa mulher, né? E aí ela tá tentando pensar em um jeito de ajudar essa mulher que quer engravidar. Não que essa mulher seja muito simpática, tá? Essa que tá tentando engravidar, ela não é, assim, de muitos amigos, entendeu? E por isso também que essa bruxa não quer muito ajudar ela, mas enfim. E ela fica pensando então numa forma de conseguir dar um filho pra essa mulher, ao mesmo tempo que ela vai roubar o marido dela. E aí ela, parece que ela vai fazer um pacto aqui, porque nós tivemos o nome do capítulo 13, né, que eu mostrei, que se chama Pacto Sinistro. E ela foi lá conversar com a mulher, falar, ó, eu tenho uma solução pro seu problema e tudo mais, mas ainda não falou o que elas vão ter que fazer. Então, assim, a leitura fluiu muito, essas 44 páginas mais ou menos, 44 páginas que eu li nessa 1 hora e alguns minutos, 1 hora e 10 eu acho. Então assim, passou muito rápido, foi super fluido e agora eu vou fazer um cafezinho para não correr o risco de dormir em cima das minhas próximas leituras. Mais 2 contos foram lidos desse livro aqui. E esses 2 contos foram, tipo, muito melhores do que os 2 primeiros contos que eu li. O terceiro conto aqui, então, a gente tem uma história mais clássica, assim, de, tipo, o cavaleiro defendendo uma donzela. E aí a gente tem, então, esse herói de guerra, basicamente, que retornou aí da guerra com algumas sequelas. E aí ele tá ali num jantar que tá sendo oferecido pelo retorno, pela vitória da guerra e tudo mais. E ele fica de olho ali numa mocinha que tá olhando pra ele também. E ele acha que ela, tipo, tá olhando pra ele com desprezo por ele tá todo machucado, aleijado e tudo mais. Só que aí ele sai pra tomar um ar e a menina vai atrás dele. E ela fala, ó, eu sou, tipo, meio que especialista em dores, em membros fraturados e tudo mais. Então, assim, queria te dar uma dica, né, que caminhar pode te ajudar a sentir menos dor. Então, vamos caminhar ali pelo bosque. E aí eles vão caminhar, começam a entrar ali na floresta, ele fala, ó, tipo, aqui é perigoso, não sei o que, tem umas criaturas meio perigosas. E a mulher ali, assim, de boa. E aí ela vai adentrando ali no bosque, eles têm uma bela noite de amor.
E aí, no dia seguinte, essa mulher é acusada de ser uma bruxa por um cara que disse que viu ela por aí confraternizando com lobos e que só bruxas andam com lobos. Enfim, e aí esse herói de guerra vai lá defender ela. A menina já tá lá, tipo, praticamente amarrada na fogueira pra ser queimada. E ele vai lá defender ela. Eu gostei bastante dessa história. E a gente tem a outra também, que é mais viking, tem uma vibe mais viking. Então é um cara também que tá prestes a ir pra uma outra batalha, mais uma invasão, na verdade, na Inglaterra. E aí ele recebe uma previsão de uma criatura que aparece pra ele. E aí ele ignora, fala, você não sabe o que você tá falando, não sei o quê. E eles vão fazer lá todo o ritual, né, dos sacrifícios e a noite de música e bebedeira e não sei mais o quê. E no dia seguinte eles vão rumo à Inglaterra para poder invadir. E obviamente que a profecia se cumpre, não é mesmo? Então, gostei bastante desses outros 2 contos. E aí que eu vi lá no Bookly que faltam umas 3 horas para terminar esse livro. E agora eu estou tentadíssima a focar apenas nesse livro para poder terminar ele de vez. 5 contos para finalizar. Daí o que eu poderia fazer? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é intercalar, tipo, um capítulo ou uma certa quantidade de páginas com algum vídeo no YouTube, algum episódio de alguma série. Eu tô com alguns vídeos de alguns canais que eu acompanho pra colocar em dia, então talvez eu faça isso, pegue alguns vídeos curtos, assim, de no máximo 20 minutos, e aí eu leio um conto, assisto um vídeo, leio um conto, assisto um vídeo. Bora tentar, sem perder tempo, eu vou separar os vídeos agora que eu vou assistir. São 5 contos, então eu tenho 4 vídeos. Tenho que separar 4 vídeos pra assistir. Então eu vou fazer isso. E assim que eu terminar de separar os vídeos, eu leio um conto. Aí vou lá assistir um vídeo, leio um conto, assisto um vídeo, leio um conto, assisto um vídeo. Vocês entenderam? I believe this book involves killer mermaids, which seems so perfect for Summerween. Mais 2 contos e já tô aqui praticamente de pijama. Tomei um banho enquanto assistia outro vídeo que eu tinha separado. E aí, esses 2 últimos contos que eu li foram... Na verdade, eu li 3. Acho que foram 3. Um foi super curtinho, inclusive o outro foi muito grande. Quase fiquei com preguiça. Mas aqui a gente teve... um dos 3 contos me decepcionou um pouquinho. Foi meio assim na vibe do primeiro, que a gente tinha um negócio ali mais japonês, com uns samurais. E aí esse samurai, ele tá meio que planejando tirar a própria vida, porque a vida dele não é como ele esperava, alguma coisa assim. E aí aparece uma raposa pra ele, propondo alguma coisa pra que ele continue vivendo, por transformar ele numa raposa, pra ele conseguir cuidar da família dele de longe e não tendo que viver a decepção da vida dele não ser como ele queria que fosse, alguma coisa assim. Eu achei meio sem pé nem cabeça, tipo, essa história, assim, sem começo, sem fim, só tinha um meio. E eu tenho um certo probleminha com contos, que geralmente eu sempre acho que tá faltando alguma coisa, e geralmente é o começo e o fim, porque parece que é uma história, assim, que tá se passando ali no meio. E aí os outros 2 contos que eu li foram bem na vibe do que eu esperava que fosse todos os contos desse livro, que uma pegada, assim, um pouquinho de magia e tudo mais. Inclusive, em um desses, o personagem é uma criança e eu achei muito fofo, mas depois ele acaba crescendo e fica adulto, passam 20 anos ali na história, e aí ele
conhece uma mulher que tá presa e ele vai tentar soltar ela. Na verdade, ele não tenta soltar ela. Alguma coisa acontece que ele, tipo, lança uma magia no cadeado que tá prendendo essa mulher. E aí ele não sabe o que aconteceu e passam-se anos ele tentando esconder de todo mundo essa condição dele, tentando não fazer nada assim, sem querer e acabar machucando alguém. E aí, acho que chega um ponto ali que ele vai tentar... Ele ganha um livro, na verdade, que, né, mostra como ele pode lidar com essa magia e passam-se anos e anos e ele prospera muito assim na vida. Não sei se ele fez uso da magia pra prosperar tanto assim, mas ele aprendeu ali a lidar com aquilo. E no outro conto a gente tem um negócio mais árabe, assim, com gênio da lâmpada e tudo mais. Eu achei bem legal. E esse foi o maior conto. Foram umas 20 páginas, mais ou menos. E esse realmente teve, assim, início, meio e fim. E foi perfeito. Acho que foi o melhor conto desse livro. E agora eu tenho 2 contos pela frente. E são 8h43. Leitura de medieval finalizada e confesso que o último, por mais que eu tenha levado 3 dias pra ler ele, foi o meu favorito. E não porque ele tenha sido, tipo, lento, devagar e tudo mais, mas eu tava lendo ele em momentos que eu tinha outras coisas pra fazer e aí eu não conseguia ler ele inteiro de uma vez, precisei ficar parando, mas ele foi um dos meus favoritos porque ele trouxe muito essa vibe medieval que eu esperava pro livro inteiro, sem ter esse toque de magia que teve em alguns outros contos que eu gostei bastante também. Então, nesse último conto a gente tem a história de uma menina que, pelo que eu entendi, quando ela nasceu, tipo, de um relacionamento ali com o pai dela, com uma amante, e o pai dela era um rei, acho que era um rei, e aí ele tinha lá as amantes e tudo mais, e ela era filha da amante favorita dele. Então ela acabou se tornando, né, a filha favorita, digamos assim. Só que quando ela nasceu, ele jogou ela pros leões. E não sei, não entendi porquê. E aí ela sobreviveu né, a essa tentativa aí de assassinato. E ela ficou sendo considerada, tipo, uma lenda, assim. A Lenora, acho que é esse o nome dela. Lenora dos Leões, e aí ele, tipo, todo mundo endeusando ela, porque ela sobreviveu a um ataque lá de leões quando ela era bebê, porque o próprio pai jogou ela pros leões. E aí, como o pai dela não queria ela por lá, ela foi morar com o tio, e aí ela acabou sendo, assim, muito bem tratada quando criança pelo tio, só que conforme ela foi crescendo, ela foi sendo meio esquecida. E ela foi se sentindo, assim, um pouco mal por ter, né, sido esquecida, tipo, o que aconteceu? Eu era a favorita e agora eu não sou ninguém. E aí, conforme ela cresce, assim, esse tio dela começa a olhar ela pra ela, tipo, como mulher e não como sobrinha, como uma criança. E ela, nessa falta que ela sentia, né, de ser a favorita, de atenção e tudo mais, ela acaba achando normal as relações, tipo, que o tio tem com ela. E isso vai mexendo com a cabeça dela e vai tendo ela é tipo um objeto ali, um troféu que o tio dela mantém em relação ao pai dela, porque eles são inimigos, pelo que eu entendi. E aí meio que o tio dela usa ela como se ele estivesse se vingando do pai dela ao estar abusando dela, alguma coisa assim. E aí tem toda essa coisa da rixa entre pessoas poderosas e essa coisa também da mulher ter apenas um papel. E, enfim, me passou muito essa vibe mais medieval e os conflitos entre eles, a política e tudo mais. Então eu gostei bastante desse último conto. Não sei dizer se é o meu favorito, mas
deve estar aí no meu top 3, até porque eu não devo ter gostado de muito mais do que 3 contos desse livro aqui. Mas não é uma leitura ruim, é só que eu esperava mais mesmo.